Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Juízes. No livro de Juízes, capítulo 6. Eu vou apenas usar apenas 25 minutos, não vamos demorar muito. Juízes, capítulo 6, versículos 1 até o versículo 16. Eu vou ler aqui numa tradução diferente, na tradução NVI. Espero que vocês consigam acompanhar. Muda um pouco, mas não é muita coisa não. Hoje eu quero falar com vocês sobre o seguinte tema. Repita comigo assim: homens comuns com potencial extraordinário. Mais uma vez, homens comuns com potencial extraordinário. Amém. Olha aí, acompanha comigo no versículo 1. De novo, Juízes, capítulo 6, versículos 1 a 16. Amém? Acharam aí? Amém? De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um homem só. Amém? Hoje eu quero falar então com vocês sobre o tema homens comuns com um potencial extraordinário. Irmãos, prestem atenção nisso aqui. Os grandes feitos que aconteceram na história não começaram com centenas de pessoas, ou com grandes companhias, ou com grandes igrejas. Os grandes movimentos que marcaram a história aconteceram porque um indivíduo se dispôs a fazer alguma coisa. Por exemplo, na época da Reforma Protestante. Na época da Reforma Protestante, havia vários reformadores, mas apenas um Lutero. Na mesma época da Reforma Protestante, havia vários teólogos, mas apenas um Calvino. Os grandes avivamentos que aconteceram no passado, por exemplo, na Inglaterra, não tiveram início com os amigos de George Whitefield, mas com o próprio George Whitefield. Por exemplo, nos Estados Unidos, o grande avivamento do século XVIII não teve início com os amigos de John Wesley, mas com o próprio John Wesley. E se você prestar atenção também na história bíblica, você vai perceber que não foi, no caso da guerra dos filisteus contra os israelitas, não foi Saul que deu a vitória a Israel, mas apenas um homem chamado Davi que se dispôs a fazer alguma coisa. Então você percebe que aqui nesse texto que nós acabamos de ler, não foi o exército de Israel que se mobilizou para fazer alguma coisa, mas apenas um homem que ouviu o chamado de Deus e decidiu fazer alguma coisa. Grandes feitos, grandes movimentos, grandes realizações não começam com centenas de pessoas, começa com um indivíduo.
Isso nos mostra então que Deus pode fazer grandes coisas com pessoas comuns. Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. E pensando nesse texto, nós vamos olhar um pouco para a história de Gideão e ver como é que Deus usou e trabalhou na vida desse homem. Agora, olha aí no versículo 1, no capítulo 6, olha aí. Antes de olharmos para o diálogo de Deus com Gideão, vamos ver o que estava acontecendo no momento em que Deus falou com Gideão, antes de olhar para esse diálogo. O versículo 1 diz que de novo os israelitas fizeram que o Senhor reprove durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Veja bem que aqui o texto diz que primeiro eles abandonaram o Senhor. E qual foi o resultado? Deus os entregou nas mãos dos inimigos. Isso nos mostra uma coisa: você é livre para escolher o estilo de vida que você vai viver. Você é livre para dizer, não quero Deus. Mas você não é livre para escolher as consequências que você vai ter. Então nós vemos que esse livro nos mostra o fracasso do povo de Deus. Mas também esse livro nos mostra a fidelidade, não do povo, mas de Deus, porque apesar de todo o ciclo de pecado, Deus sempre estava pronto a perdoar, a salvar. Mas nós vemos aqui que os israelitas fizeram que o Senhor reprove e Deus os entregou durante 7 anos nas mãos dos midianitas. O texto diz ainda no versículo 1 e 2: os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Então, veja bem, em vez de viverem numa terra que mana leite e mel, eles agora estavam vivendo em cavernas, como animais, totalmente diferente do propósito que Deus tinha para eles. Por quê? Porque Deus disse, faça do meu jeito, e eles disseram o quê? Não, nós vamos fazer do nosso jeito. Então nós vemos uma nação que foi entregue nas mãos dos inimigos. E se você pudesse voltar no tempo, né, e chegar lá, guerra, na batalha, aquele momento que os inimigos estavam saqueando os israelitas, se você pudesse chegar lá, e você é um viajante do tempo, e chega, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Provavelmente o que você iria ouvir é, eles têm mais técnicas, eles são numerosos, eles têm aí algumas técnicas que nós não temos ainda. Mas o texto não diz isso. O texto diz que o problema não foi as circunstâncias, a tecnologia, o problema foi que Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Agora a pergunta é, será que Deus pode nos disciplinar usando os meios naturais? Será que Deus pode mandar o seu cliente por outro caminho? Você estava lá esperando o seu cliente e Deus manda o cliente para outro caminho. Será que Deus pode permitir uma enfermidade para disciplinar você? Será que Deus pode usar os meios naturais e fazer a nossa fonte secar porque nós abandonamos o Senhor atrás de outras fontes, que na verdade não são fontes? Claro, o texto diz isso. Olha no versículo 3. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra para destruí-la. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado. Eles subiam trazendo os seus animais, as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la, do versículo 3 e 5. Então veja bem, quando alguém achava, eles viviam da plantação, quando alguém achava que aquele ano seria o ano da colheita, nós vamos colher, vai ser bom, alguém apontava o dedo e dizia, lá os midianitas vindo. Então os midianitas, o texto diz que eles vinham como camelos, vinham como enxames de gafanhotos. Quem registrou e disse, era impossível contar os inimigos. Fui para a Europa há 2 meses atrás e, para minha surpresa, eu fui trabalhar numa fazenda, né? Você sai do Brasil achando que você vai curtir lá. Aí eu fiquei na casa de um amigo e ele era fazendeiro. E, Edom, eu vou fazer algumas coisas aqui na fazenda e eu preciso ajudar meu pai. O pai dele tem 82 anos e lá na fazenda o dia todo, das 6 até as 7 da noite. E se você quiser andar, tirar umas fotos aí, eu falei, não, eu querendo ser educado, né? Não, tudo bem, eu vou ajudar você também. Aí depois eu pensei, para que eu falei isso, né? Aí ele me deu um garfo assim, toma aqui. Aí eu peguei o garfo assim, aí eu comecei a entrar em crise, né? Eu gasto dinheiro para vir para cá, para para trabalhar numa fazenda. Mas vamos lá, né? Vou ser ético, eu quero dar uma boa impressão, sou brasileiro, trabalhador, enfim. Aí ele está lá, Edom, é o seguinte, meu pai vai pegar o caminhão e vai, esse montinho aqui de capim, aí eu olhei, não acabava mais, sei. O nosso trabalho é pegar e colocar no trator. Aí eu falei, só isso? Só isso. Então tá. Aí nós dois lá, vamos lá, mas pega ali, pega aqui, mais, pega aí. Eu fazendo aquele trabalho todo. Aí eu pensei, gente, como é difícil
a vida na fazenda, como é difícil plantar, como é difícil colher, que trabalho, eles acordam cedo e vão dormir tarde. Agora pensa a crise desses homens, dos israelitas, plantando, com aquela luta, aí vem os infelizes dos midianitas e levam tudo. Todo o seu trabalho acabou e você fica sem nada nas mãos. O texto diz que isso aconteceu durante 7 anos. Agora eu quero dizer uma coisa para você, o texto diz que eles tinham tecnologia de ponta. Qual que era a tecnologia deles? Camelos. Agora por que o texto diz que eles usavam camelos? Porque os infelizes dos midianitas, eles eram tão espertos que o camelo pode andar durante dias sem abastecer, né? Sem combustível. Você dá água para o bicho e o bicho anda durante 3 dias. Então você vê, eles usavam os camelos, pegavam todas as coisas, matavam todos os animais de Israel e fugiam para o deserto. Olha no versículo 6. Olha no versículo 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Então só para você pegar aqui, ó. Neste capítulo nós vemos algumas verdades. Primeiro, nós vemos uma nação que foi abandonada por Deus. Deus entregou nas mãos dos inimigos. Em segundo, nós vemos uma nação que estava se escondendo em cavernas, vivendo como animais. O povo de Deus, certo? Em terceiro lugar, nós vemos uma nação que estava empobrecendo por causa dos ataques. Você produz e você não usufrui disso, você vai empobrecer, claro. E agora em quarto lugar, nós vemos no versículo 6, uma nação que decide fazer o quê? No versículo 6, o que eles decidem fazer? Olha aí, no versículo 6. Por causa de Midian, por causa desses inimigos, eles oraram. Veja, você lê o texto e fala assim, vai acontecer a mesma coisa. Você está lendo o texto, você já está na expectativa, né? O que vem depois? Eles vão plantar, os inimigos vão roubar. Eles vão plantar, os inimigos vão roubar. Mas aqui tem uma mudança. Algo acontece diferente aqui. O texto diz que eles oraram. Veja, nunca é tarde demais para você orar. Não importa a encrenca que você tem entrado. Não importa as dificuldades que você esteja passando. Quando você ora, alguma coisa acontece. Sabe, vale a pena orar. Mas vamos ver como é que Deus respondeu. Olha o versículo 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta. Gente, agora presta atenção nisso aqui. Você está cheio de crises. Os seus inimigos estão te atacando. Quais são os nossos inimigos? Não são povos como eles tinham, Midian, não. Quais são os nossos inimigos? Os nossos inimigos são paixões, desejos que nós não conseguimos controlar, crise financeira, problemas de relacionamento, pensamentos negativos. Todos esses inimigos invadem o nosso coração e a nossa alma. E esses inimigos vêm em forma de paixões, de emoções negativas, de crise financeira, de enfermidade. São os inimigos que vêm para nos atacar. E aí o que nós temos que fazer? Como eles fizeram. Ao sentir que os inimigos estão vencendo, o que nós podemos fazer? Orar. Aí Deus fala o quê? Vou resolver seus problemas. Deus manda um profeta. Olha a crise. Você está com crise, está com problema, cheio de dificuldade, e ora pedindo respostas, e Deus manda um profeta. Tudo que você não precisa é um profeta. Eu não preciso de profeta, eu preciso de respostas. Não é? Eu estou com crise, eu quero um profeta. Mas olha o que o texto diz. Deus mandou um profeta. E ele, no versículo 8, e eles enviou um profeta que disse. Agora, por que Deus manda um profeta? Você não precisa de um profeta, você precisa de respostas, de solução. Aí o texto nos mostra que Deus falou por meio do profeta. Por que Deus mandou um profeta? Em primeiro lugar, porque Deus estava disciplinando a nação e Deus queria mostrar por que estava disciplinando. Eu quando era pequeno, né? Meu pai, antes de me... Primeiro ele me assava com sofrimento na parte posterior educativa. Já viu isso? Ameaça de sofrimento na parte posterior educativa. Mas depois ele partia mesmo para as palmadas, né? Na parte posterior educativa. Mas antes de me dar o tapinha ali, para me educar, ele falava: filho, você falou isso com a sua mãe, você não me obedeceu, então eu estou fazendo isso para o seu bem. É porque você desobedeceu. Deus está fazendo a mesma coisa com o profeta. Deus mandou o profeta avisá-los de que Deus estava disciplinando, mandando os inimigos, porque eles abandonaram o Senhor. É isso. Olha o que o profeta diz, no versículo 8. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito,
Eu tirei vocês da encrenca, do sofrimento, da frustração, da terra da escravidão. No versículo 9, eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vive, mas vocês não me deram ouvidos. Qual foi o problema dos reis no Antigo Testamento? Vocês não me deram ouvidos. Qual foi o problema de Adão e Eva no Éden? Vocês não me deram ouvidos. Qual que é o nosso problema? Nós não damos ouvidos a Deus. A história dos israelitas aqui em Juízes é a mesma sua. Você era pagão, você adorava ídolos, você era um idólatra, você estava longe de Deus, e Deus salvou você. Deus restaurou você. E aí o que a gente faz? A gente decide viver a nossa vida do jeito que a gente quer. Agora você percebe aqui então, que eles oraram, Deus mandou um profeta, e agora Deus precisa de um homem para fazer o trabalho. Então quem que Deus escolhe? Olha no versículo 12. No versículo 11, essa parte que eu quero que você preste atenção agora. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sob a grande árvore de Ofra que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Veja bem, olha que interessante. O anjo do Senhor sentou sobre uma árvore. Vamos imaginar aqui, que o anjo está sentado lá, e vem um vendedor de água nativa. E o vendedor diz assim, bom dia. E o anjo, bom dia. Eu estou notando que você está debaixo dessa árvore aí, você não aceita uma água geladinha aí não? E o anjo, não, obrigado. Vamos imaginar, o texto não fala isso não. Porque a gente sempre tem gente vendendo água aqui em Goiânia, né? E aí o anjo, mas você não quer uma água porque aqui ó, do Jordão, nativa do Jordão, vai uma água. Não, obrigado. Eu estou vendo que você está olhando para aquele homem ali, o Gideão. Eu estou olhando para aquele Gideão ali. Você conhece? Ele conhece o Gideão. É bem conhecido aqui no bairro. Mas por que você não quer água? Do lugar de onde eu vim, a gente não toma água. Como assim você não toma água? Eu sou um anjo. Você é um anjo, cara? Brincadeira, você é um anjo. E da onde você... Então você veio do céu? Eu vim do céu. Puxa, mas a gente encontra cada um, hein? E o que você está fazendo aqui, seu anjo? Aquele homem ali que está se escondendo, malhando trigo, eu vou usá-lo para libertar Israel. E ele começa a dar risada e vai embora. Tá bom, se precisar de água, você me avisa aí. O texto não fala isso, mas se alguém tivesse encontrado com o anjo, e tivesse batido um papo, e o anjo tivesse dito, eu estou aqui porque eu vou escolher esse homem, o Gideão. Ninguém teria acreditado, todo mundo teria rido na cara dele. Se eu fosse Deus, eu mesmo teria escolhido Gideão. Porque o que o libertador de Israel está fazendo? No versículo 11, fala aí para mim. Ele estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Olha a ideia contrária. Malhar trigo é uma tarefa que deve ser feita no topo da montanha, para você contar com a ajuda do vento. O texto diz que Gideão estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Para você entender a dificuldade disso, é como você tentar estender roupas no varal no meio de um tornado. É isso que estava acontecendo aqui. Quer dizer, o Gideão está lá, batendo no trigo, o dia todo, sem vento, aquela tarefa terrível, com medo, olhando aqui para ver se não vem um midianita roubar o mantimento da família para o ano todo. E ele está lá com medo. Aí o anjo chega, observa Gideão, está com os olhos fitos nele, ele não olhou para o anjo, porque ele está ocupado demais nos afazeres dele, como a gente fica muito ocupado nas nossas coisas, esquecemos da presença de Deus, olhar para Deus e pensar em Deus no meio das nossas crises, dos nossos medos, mas o texto diz que o anjo olhou para Gideão, e aí ele estava malhando o trigo para esconder dos midianitas. Olha o versículo 12, que ironia. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Veja bem, imagina a cena aqui. O cara está com medo, malhando trigo num lugar errado, uma tarefa terrível de fazer, você não tem a ajuda do vento, com medo. Aí o anjo fala, e aí, valente? E aí, campeão? Está falando comigo? Piada de mau gosto, sabe que eu estou com medo? E aí o texto diz, o Senhor é com você, poderoso guerreiro. A primeira lição que eu quero destacar então, repita comigo assim, Deus pode usar você para fazer coisas extraordinárias, mesmo que você tenha fraquezas. Repita comigo, Deus pode me usar para fazer coisas extraordinárias, mesmo que eu tenha fraquezas. Veja, Gideão estava ali malhando trigo, estava com medo, mas Deus olha para Gideão e diz que ele
era um poderoso guerreiro. Veja bem, porque você precisa entender que Deus não é limitado pelas suas fraquezas. Sim, a fraqueza dele estava lá com medo. Então, se Deus usou Gideão, Deus pode usar você também. Agora, a gente fica pensando, né, nos homens da Bíblia, na galeria dos heróis da fé. Nossa, Deus usou esse homem. Nossa, eu nunca vou ser como os heróis da fé. Mas vamos pensar um pouquinho neles. Por exemplo, o Abraão era velho demais. Moisés era gago, Gideão medroso, Raabe uma prostituta, Jeremias e Timóteo novos, Sansão mulherengo e cabeludo, né? Elias era depressivo, Jonas fugiu de Deus, Jó era um quebrado, um falido, Pedro cortou a orelha lá do servo, negou a Jesus, os discípulos dormiram enquanto Jesus orava, a mulher samaritana era casada em mais de 5 vezes, Zaqueu era muito baixo, Paulo era religioso, e Deus usou todos esses homens. Então, se Deus usou todos esses homens para fazer grandes coisas, Deus pode usar você também, apesar das suas fraquezas. Sabe por quê? Porque Deus não é limitado pelas suas fraquezas. Mas Edom, eu não acredito que Deus vai me usar para fazer alguma coisa. Eu não acredito que Deus vai me usar para trazer alguém para essa igreja, para evangelizar alguém e essa pessoa vai ocupar essas cadeiras. Porque eu sou uma pessoa comum, eu sou uma pessoa cheia de falhas. Deus não é limitado pelas suas falhas. Se todos esses homens que eu citei foram usados por Deus com suas fraquezas, Deus também pode usar você. Aí o texto diz que Deus falou: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. A segunda lição, no versículo 12, repita comigo: Deus pode usar você para fazer coisas extraordinárias, mesmo que você tenha uma imagem negativa de você. Veja que na conversa com Gideão, Deus fala: você vai libertar Israel. Olha aí no versículo 15. Como eu posso libertar Israel? Porque o meu clã é o menos importante e eu sou o menor da minha família. Gideão olhava a si mesmo como um simples fazendeiro. Mas Deus olhava para Gideão e via um quê? Um guerreiro. Alguém que tinha um grande potencial. Eu enfatizo isso, né? Alguns teólogos ficam chateados com isso. Eu enfatizo que você tem um grande potencial. Por quê? Porque Deus colocou esse potencial em você. O fato é que muitos crentes estão vivendo escondidos nos tanques de prensar uvas, porque não estão vivendo de acordo com o potencial deles. Se você agisse de acordo com o potencial que Deus colocou em você, você mesmo ficaria surpreso com as coisas que você poderia fazer. Uma pessoa pode impactar todo um país, como foi no caso de Martin Luther King. Uma mulher pode impactar toda uma sociedade, como foi a senhorita Rosa nos Estados Unidos, que ela disse: não vou sair do meu lugar no ônibus, e ela desafiou aquela cultura da época de racismo. Então veja bem, Gideão estava vivendo abaixo do potencial, e Deus olhou para ele e disse: Gideão, você está vivendo assim, mas você tem um grande potencial, porque Deus aqui celebrou as características de um guerreiro que ele teria no futuro. Deus olhou Gideão não por aquilo que ele era, mas por aquilo que ele iria ser. Então veja bem, talvez você tenha sofrido algumas chacotas na infância, e a opinião que você tem de você mesmo é que você é um lerdo, é uma pessoa que é indisciplinada, é uma pessoa devagar, é uma pessoa cheia de falhas, cheia de problemas. Talvez essa opinião das pessoas tenha ficado na sua cabeça, e agora você sente que você é aquilo que as pessoas pensavam de você no passado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não é aquilo que as pessoas pensam de você. Porque não é só porque uma pessoa tem uma opinião sobre você que você é aquilo. E vou mais além, até mesmo a opinião que você tem a respeito de você mesmo não é verdade. Porque a opinião que Gideão tinha a respeito dele mesmo é que ele era o menor, mais fraco, do clã mais pobre. Eu não vim da família certa, Deus. Na minha família nunca teve um pastor, nunca teve um líder, nunca teve alguém que teve um casamento bem sucedido na minha família, Deus. Não é assim que a gente fala? Fazendo um mapeamento da minha família, eu vejo fracasso após fracasso. Ninguém nunca teve sucesso na minha família. Por que eu vou fazer alguma coisa de interessante para Deus? Por que eu vou escrever um livro? Por que eu vou pregar? Por que eu vou evangelizar uma pessoa? Por que eu vou ser um pastor? Por que eu vou ser um líder na empresa que eu trabalho? Então nós olhamos para a nossa família e nós achamos que porque não houve alguém de sucesso na nossa família, nós também não seremos uma pessoa de sucesso. E Deus olhou para Gideão e disse: Gideão, você está totalmente errado. Quem está enviando sou eu. Então você tem que parar de permitir que essas opiniões que falaram a respeito de você não é um bom pai, você não é uma boa mãe, se torne aquilo que você é. Você tem que parar também de falar coisas ruins para você mesmo. A gente conversa com a gente mesmo. Isso aqui não é autoajuda, não. Isso aqui é fato.
Isso aqui é a coisa mais simples do mundo. Você conversa com você mesmo. Você fala coisas para você mesmo. Tudo bem, você errou no passado, mas você não é determinado pelo seu passado. Você cometeu alguns erros, algumas tolices no passado, mas isso não significa que você é um tolo. Isso não significa que você é um fracasso. Então você tem que parar de falar coisas ruins para você mesmo, porque isso não é bíblico, isso é antibíblico. Se você olhar para a Bíblia, sabe o que Deus fala sobre você? Que você é perdoado, que você é mais que vencedor, que você é herdeiro, que você é filho de Deus, do Todo-Poderoso, que você é herdeiro de todas as bênçãos que existem. Então a Bíblia só fala coisas positivas a respeito de você. Claro que ela fala que nós somos pecadores, mas agora, porque eu estou em Cristo, eu sou um com Cristo, e eu tenho promessas, eu sou herdeiro, eu sou mais que vencedor. Então nós precisamos parar de dar ouvido para o que as pessoas falam a respeito de nós, e até mesmo a nossa opinião, e começar a olhar para o que Deus fala. O que Deus falou para Gideão? Poderoso guerreiro. Você tem um potencial para fazer coisas grandes para Deus, meu irmão. Deus pode usar você para fazer coisas grandes. Eu lembro de um pregador que foi orar, pastor, e falou assim: ó Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pobre, miserável, cego, nu, pecador. Peraí. Pobre, miserável, cego, nu? Antes de receber a Cristo eu concordo, mas depois que eu recebi a Cristo eu não sou pobre, miserável, cego e nu, não. Hoje eu sou rico por causa da graça de Deus. Hoje eu não sou miserável, eu tenho a graça de Deus. Eu não sou cego, eu vejo a glória de Deus. E outra, eu não sou cego, eu não sou pobre. Por causa da graça de Deus, por causa do perdão de Cristo, nós somos nova criação. Amém? Agora você vê que Deus fica chateado quando nós temos uma opinião negativa a respeito de nós mesmos. Que é isso na Bíblia? Lembra quando os 12 espias foram espiar a terra? Aí, qual foi o relato dos 10? Ixi, somos como que gafanhotos, não vamos conseguir não. O texto diz que Deus ficou irado com eles, porque eles se viam como gafanhotos, e tem muita gente sofrendo da síndrome do gafanhoto. Você vê uma dificuldade, você vê um problema, qual que é a sua crise? Ixi, não dou conta não. Quando você vai fazer uma tarefa nova no trabalho, qual que é a primeira reação que você tem? O primeiro pensamento: não consigo. O fato é que muitas pessoas estão sofrendo dessa crise. Essa crise do eu não consigo, eu não posso. E esses pensamentos, assim como Gideão, impedem você de alcançar algo novo na sua vida. Então a primeira lição que nós vemos é que Deus pode usar você para fazer coisas extraordinárias, mesmo que você tenha fraquezas. Amém? A segunda lição é que Deus pode usar você para fazer coisas extraordinárias, mesmo que você tenha uma opinião negativa a respeito de você mesmo. Em terceiro lugar, Deus tem um chamado para você, mesmo que isso vá contra toda a razão. Olha no versículo 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um homem só. Olha o chamado de Deus. Talvez Deus esteja chamando você para começar a liderar uma célula. Talvez Deus esteja chamando você para fazer um trabalho de ação social em um bairro carente. Talvez Deus esteja chamando você para trabalhar em outro país. Talvez Deus esteja chamando você para se levantar lá no seu emprego e chamar todo mundo para orar 10 minutinhos antes de começar o trabalho. Talvez na faculdade Deus esteja chamando você para se levantar na sala e falar: professor, o senhor me dá 5 minutos aqui para eu fazer uma oração? Deus está chamando você para fazer algo, para você impactar a sua escola, a sua faculdade, para você impactar o seu trabalho, para você fazer diferença lá. E o fato é que muitas vezes nós estamos como os israelitas, vivendo em cavernas. Eu olho para a minha vida, muitas vezes eu me sinto como eles também, vivendo em cavernas, em vez de estar atacando, em vez de estar pregando, em vez de estar, impactando a sociedade, nós estamos com medo, pensando nas crises, nos problemas, nós ficamos com medo das coisas que estão acontecendo, e nós nos recolhemos e vivemos nosso mundinho. Não, eu vou trabalhar, vou preservar minha vida, manter aqui as coisas aqui, não vou me aventurar a fazer nada não, porque no mundo de hoje a gente pode se aventurar a fazer muita coisa não. E essa é a visão terrível que muitas pessoas estão tendo. Deus tem um chamado para você. Eu não sei o que Deus colocou no seu coração para fazer. O fato é que a sociedade que Deus está chamando você para trabalhar, para pregar o Evangelho, é uma sociedade onde a droga impera, é uma sociedade onde a prostituição impera, onde o divórcio, onde relacionamentos não têm mais
durabilidade, onde as pessoas querem saber de bar, beber e cair, levantar. E Deus está chamando você, que conhece Ele, que conhece a palavra, para ir lá, nessa sociedade sem valores, deturpada, onde ninguém é de ninguém, cada um é de cada um, como diz as músicas por aí, eu sou de todo mundo. Essa sociedade louca que Deus está chamando você para ir lá, no meio desse povo maluco, no meio desse povo sem valores, e falar o quê? Gente, tem uma esperança para vocês. Deus ama você. E a nossa mensagem não é de condenação. Hoje não. A nossa mensagem é de perdão de pecados. Quando você se levantar para falar da palavra de Deus, fale para as pessoas duas coisas: Deus ama você e Ele perdoa todos os seus pecados. Essa é a mensagem que nós temos que falar. Gente, eu olho para essa igreja e vejo um grande potencial. Vocês podem impactar o mundo. E aí as pessoas vão ligar lá dos Estados Unidos para o pastor e falar: pastor, o que você está fazendo aí no Novo Horizonte, que vocês estão impactando Goiânia? Eu quero saber, eu vou mandar missionários aí para aprender isso. Dom, mas nós somos uma igreja pequena, nós não temos condições de fazer nada não. Deus usa pessoas comuns. Dom, mas eu sou comum, eu sou uma dona de casa, eu lavo, passo, eu sou uma dona de casa, sou comum. Mentira, Deus não criou pessoas comuns, Deus criou pessoas extraordinárias, e você é uma pessoa extraordinária. Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus em você, gente. Saia da sua caverna, saia do seu tanque de prensar uvas hoje, coloque no papel qual o projeto que você vai fazer para Deus esse ano. Você vai fazer um projeto de trazer 30 pessoas para a igreja. Dom, mas eu não consigo. Não, você consegue. Se eu te desse R$1 milhão hoje, se eu te desse R$1 milhão, quem trouxer 30 pessoas no próximo domingo, eu dou R$1 milhão. Nossa! Quem consegue? Se eu dar R$1 milhão, eu deposito na sua conta amanhã, para você trazer 30 pessoas domingo que vem. Quantos conseguem? R$1 milhão. Você traz 90, não é? Que raiva que eu tenho de muitos crentes que estão fazendo tão pouco, até mesmo eu me coloco nisso aí. A nossa motivação, você viu como que a motivação muda? Se eu falar para você, essa semana você vai ler a Bíblia toda por R$1 milhão, quantos conseguiriam? Está vendo? A nossa motivação como que é? Então, pense que Deus chamou você para trazer 30 pessoas para a igreja, para fazer algum projeto. Eu não sei o que Deus está colocando no seu coração. Eu já tive pensamentos assim: Deus, eu quero começar uma escola de inglês na periferia por R$10 a mensalidade. Sabe, eu quero começar alguma coisa, fazer alguma coisa pelo povo, porque você vai passar por esse mundo uma vez só. Daqui a 100 anos você não vai mais estar aqui. E o fato é, o que você está deixando para trás? Gideão entrou para a galeria dos heróis da fé. Por quê? Porque ele ouviu o chamado de Deus e obedeceu. Deus pode usar você para fazer coisas extraordinárias, mesmo que você tenha fraquezas. Deus pode usar você para fazer coisas extraordinárias, mesmo que você tenha uma opinião negativa a respeito de você. E Deus tem um chamado para você, mesmo que isso vai contra toda a razão. Deus, não tem sentido isso que você está me mandando fazer. Começar uma escola na periferia, ou começar uma ação social aí. Deus está com você. Como é que diz o texto no final? Eu estou enviando, eu estou com você. Amém? Deus abençoe vocês.